Olá, tudo bem? Robert e Lucas por aqui, passando para deixar algumas dicas para você que está pesquisando por móveis planejados e não sabe por onde começar. Eu sei como é difícil pesquisar na internet sobre como pesquisar móveis planejados, e o máximo que a gente encontra são depoimentos de pessoas que compraram seus móveis planejados e que tiveram sucesso, né? Que conseguiram realmente conquistar os seus móveis com preço justo, com a qualidade. Então eles postam os depoimentos de como foi feito todo o processo. Só que tem um detalhe: ninguém te ensina na internet a como pesquisar móveis planejados pela forma técnica, né? No passo a passo, desde a questão de um projeto, qual profissional escolher, a questão dos materiais, quais são os melhores materiais, espessuras, entre outras coisas. Então, nos meus 12 anos de experiência, eu desenvolvi algumas técnicas, né, para se pesquisar os móveis planejados e comprar o móvel planejado com preço justo e com um material de qualidade. E o melhor de tudo, com uma segurança, né, sabendo qual profissional de fato você fechar a sua compra dos móveis planejados. Eu sei, realmente eu entendo que é muito difícil você encontrar algum material que fale sobre essa questão de segurança e qualidade de materiais na internet. Então decidi fazer esse vídeo aqui porque tive bastante perguntas, né, de pessoas sobre essa questão dos móveis planejados, se existe um passo a passo. Então decidi aqui fazer um vídeo breve falando algumas dicas de como a gente pode iniciar a pesquisa dos móveis planejados para você não errar e economizar, tá? Primeiro ponto que eu costumo falar para os meus clientes de consultoria. Primeiro ponto, principal de todos: qual profissional te entrega o móvel planejado, ou melhor, o projeto do móvel planejado? Porque se é um móvel planejado, como é que eu vou fechar uma venda se não tem um planejamento? Não faz muito sentido, né? Então, vamos lá. A empresa ou o profissional marceneiro que entrega um projeto para o cliente, então ele já está 80% aí de certeza de fechar com os clientes meus. Por quê? Porque eu prefiro que seja assim. Porque quando você tem o seu ambiente e passa as medidas para o profissional e ele executa um projeto, então 90% de certeza que aquilo vai ser produzido do que você deseja, com relação à cor, à usabilidade dos móveis, a questão do acabamento, como é que vai ficar, como vai ser a questão da circulação. Todo esse processo. Quando o profissional te entrega um 3D do teu projeto, te apresenta o projeto que vai ser realizado na tua casa, caso você feche o contrato com esse profissional, então é 80% do caminho andado. Aí vem para os outros 20%, que já vem para outra dica, a questão de material. Qual o material que o profissional usa? Geralmente as lojas têm fabricação própria. Geralmente é no polo lá no Rio Grande do Sul, né? Que é no Polo Moveleiro, lá pro lado de Bento Gonçalves, que também que é de boa qualidade, não é nem também, é de boa qualidade. Por isso tem um custo um pouco mais elevado. Mas os profissionais também marceneiros entregam com qualidade idênticas. Então, realmente com relação à qualidade, a gente só tem que atentar um ponto. Qual o material profissional marceneiro que você trabalha na confecção dos móveis planejados? Eu particularmente indico para os meus clientes essas três, está até aqui em cima, ó: a Duratex, a Eucatex e a Arauco. São as marcas que eu mais trabalho. Por quê? Porque eu sei da qualidade do produto e eu nunca tive dor de cabeça. Tanto é que os fabricantes me entregam, para os clientes, né, no caso, 5 anos de garantia do produto. Então, se o profissional marceneiro ele preza por uma qualidade, por um bom material, isso já é o segundo ponto positivo. O terceiro ponto, que eu costumo deixar aqui claro para os meus clientes, que são vários, lógico, mas o terceiro ponto mais importante é a questão de contrato. Por exemplo, eu sou uma pessoa, um cliente que está pesquisando por móveis planejados e fiz o meu planejamento, comprei meu apartamento na planta, fiz todo aquele planejamento, já pesquisei na internet algumas dicas, algumas ideias de como quero que minha cozinha fique, meu quarto, minha sala, beleza. Aí eu chego para um profissional e digo: ó, quanto é que ficou aqui esse orçamento e tal? E o profissional me diz assim: ó, ficou em torno de X.
Só que aí você tá, como é a forma de pagamento? Você me dá 50% e 50% na finalização. Cara, é você pegar o seu sonho, todo o seu, a sua reserva, botar na mão de um cara e dizer assim, pô, vida que segue. Vamos contar com a sorte. Eu, particularmente, eu não trabalho dessa forma. Eu indico para os meus clientes, que é o terceiro ponto, que pesquise profissionais que tenham um contrato com CNPJ, que tenham especificado prazo de entrega, que entrega um executivo, que é o quarto ponto que eu vou falar logo mais, o prazo de entrega, que especifica qual material que está sendo entregue, qual tipo de ferragem, tudo isso. Por quê? Porque, cara, é o seu sonho. Então, se é o seu sonho, você não quer investir um tempinho em pesquisar um profissional de qualidade e com confiança, então realmente você vai ter que contar com a sorte. Porque hoje eu escuto muitos relatos de clientes meus que tiveram muita dor de cabeça com profissionais marceneiros, muita dor de cabeça com algumas lojas, porque não atentaram nesses detalhes. Então, como eu falei, há 12 anos trabalhando com móveis planejados e como design de interiores, então conheço muito da área, muito de verdade mesmo. Até porque antes de trabalhar com a consultoria, eu trabalhei em diversas marcas de móveis planejados, como Italínia, Delano, Finger e por aí vai. Trabalhei várias, não vou dizer todas, mas trabalhei em muitas lojas de móveis planejados pelo Brasil afora. Então, comecei a entender as técnicas e as formas, como é simples de você comprar, pesquisar e comprar os seus móveis planejados. Então, decidi criar esse guia passo a passo e tá muito simples. Qualquer pessoa com um celular consegue entender esses passo a passo. E se a pessoa seguir esse passo a passo certinho, certeza que ela vai economizar no mínimo R$ 1.500. Então, outro ponto. O quarto ponto que eu tinha falado, que seria a questão do contrato, prazo de entrega, é muito importante você atentar nisso. Por quê? Porque muitos profissionais trabalham muito bem, têm um acabamento da hora, trabalham com material extremamente de qualidade, só que na hora da entrega é que complica. Por incrível que pareça, uma mentorada minha, ela tá com um problema assim, parecido, que o prazo de entrega do rapaz era 25 dias úteis e já está entrando no 30º dia e até agora não foi feito a entrega. Mas aí também tem um porém, tá? Que é uma das coisas que eu já quero também deixar aqui, de repente, uma outra dica. Que você tem que atentar ao seguinte: quando você fechar os seus móveis planejados com a loja ou profissional marceneiro e ainda vai ter obra no seu ambiente, no seu apartamento, na sua casa, então você tem que atentar ao seguinte: o prazo de entrega é após a conferência de medidas, tá? Então vale muito a pena você, quando for ler o seu contrato, de quem você for fechar os seus móveis planejados, atentar nesse detalhe. É 25 dias úteis após a medição ou a conferência de medida, porque o processo é o seguinte, de profissional que trabalha com qualidade, tá? Segue a dica aí, preste atenção. O primeiro passo, eu quero... No meu passo a passo aqui eu explico realmente de fato todo o passo a passo, mas eu vou deixar aqui, vamos lá. Eu desejo fazer a minha cozinha planejada. Então, primeiro passo é contactar uns profissionais para poder fazer o orçamento. Ok. Os profissionais têm que ir até o local ou você tem que, no mínimo, passar uma planta baixa do ambiente para que o profissional elabore um projeto. O profissional elaborando o projeto, ou ele já tendo uma noção pelos projetos que ele já fez naquela formatação de apartamento, então ele te passa um valor aproximado. Caso você queira, o profissional vai até o local, faz as medidas e executa um projeto, tá? Um projeto 3D. Nesse projeto 3D, ele vai sentar com você, vai te apresentar todo o projeto, a questão de revestimento, a questão das cores, a questão de circulação, para te apresentar o móvel. Tem um lagzinho aí, mas foi realmente uma pausa para um espirro. Para te apresentar o projeto 3D, para você entender, né, a parte funcional, a parte de circulação, de como é que vai ficar o seu móvel. Então isso demora um certo tempo, então você também tem que atentar nisso. 25 dias úteis, 45 dias úteis. Mas, lembrando, começa a contar o prazo após a conferência de medidas, depois de você assinar o contrato, depois que o pessoal tá tudo ok, depois da venda fechada, ele vai ter que ir até o local, tá? Então preste bastante atenção nisso para depois estar dizendo assim, porque fulano me prometeu 25 dias, mas não foi 25 dias, teve mais tempo.
Então temos que atentar nisso, tá, pessoal? Mais uma dica. E por último, que também assim são várias dicas, né? Vários passo a passos que eu tenho nesse guia que eu criei, mas deixando aqui mais uma dica para vocês é a questão do, como eu tinha só mais um reforço, né? A questão do profissional que tenha um CNPJ, um contrato, porque realmente eu prezo muito isso. Eu toco muito no assunto nisso com referente a isso aos meus clientes. Por quê? Porque quando tem algum problema, você pode até recorrer à justiça e não ficar no 100% no prejuízo, né? Então, eu falo bastante isso. Até porque se você... É um investimento alto, né? Que você está fazendo na questão dos seus móveis. Muito a pena, né? Você procurar um profissional que trabalhe com tudo legal, né? Tudo bem legalizado, tudo bem certinho. Porque aí lá na frente você não tem dor de cabeça. E você não perde 100% dos seus móveis, né? Ter que recomprar tudo. Tem alguns casos, né, de alguns clientes meus que, tipo, teve uma cliente minha mesmo agora em novembro de 2022 que ela comprou o granito com um profissional e o profissional ficou enrolando, chegou em janeiro, não entregou, ela desistiu, não tinha como entrar na justiça porque não tinha um contrato com o CNPJ do rapaz, comprou de um segundo fornecedor. E o segundo fornecedor também não entregou. Aí comprou de um terceiro. E esse eu fico rindo assim, mas realmente eu falo para vocês atentarem nisso, tá? É muito importante. E o terceiro profissional entregou, mas em compensação entregou com bastante atraso. E ela comprou comigo há uns 4 meses atrás. Que comigo, que eu digo assim, né? Na minha consultoria, que eu passei para uma indicação para um profissional que trabalha comigo. E o profissional falou: Robert, tua cliente lá ainda não consegui entregar, porque a obra não andou. Eu disse: eu estou sabendo, eu estou ciente que ela está com um probleminha no granito. Feito o granito, ela teve que contratar o pintor. E dois pintores passaram pela residência dela e não entregaram. Então, no terceiro foi que ela conseguiu finalizar. Mas mesmo com granito, eu estou falando isso porque mesmo com granito, ela ainda não aprendeu com relação ao pintor. Não tinha um contrato, não viu a questão de forma de pagamento, adiantou os 50%, o restante no final. Não valeu a pena, o cara segurou a entrada e não concluiu a pintura e nem entregou o granito. Então, pessoal, realmente, resumindo, nesse meu guia, tá, eu ensino realmente tudo bem simples, bem mastigado, passo a passo, que vale muito a pena tentar na questão do prazo de entrega, quem te entrega um projeto, questão de qualidade de material. E outra, não adianta você pesquisar na internet, pode pesquisar à vontade. Eu garanto a você, você não vai conseguir encontrar um material que te ensine o que eu te ensino, o guia passo a passo bem mastigado. Pode pesquisar no YouTube. Você pausa esse vídeo aqui, vai lá e dá uma pesquisada. Como pesquisar móveis planejados, como comprar móveis baratos. Você vai encontrar alguns vídeos com o mesmo título. Dê uma olhada. Ninguém te ensina o passo a passo, ninguém te mostra o porquê do material, o porquê dessa espessura, o porquê dessa cor, o porquê desse revestimento, a qualidade de acabamento, materiais, ferragem, que matéria já falei, ferragem, o layout do projeto, a funcionalidade, a questão técnica, né? A questão ergométrica, ninguém te explica. Ou seja, realmente grande parte da população do Brasil compra móveis planejados contando com a sorte. Então, se você realmente não quer mais contar com a sorte, deseja realmente aprender a como comprar seus móveis planejados, ter uma confiança da questão de segurança do profissional que vai te entregar, que você vai fechar seu contrato, baixa aí nosso guia, passo a passo, simples, um custo, meu Deus do céu, nem se fala desse custo, pela quantidade de economia que você vai fazer com esse material, nem se compara. R$ 49,90 é uma pizza. Então, realmente é um preço promocional, que não sei por quanto tempo vai ficar. Mas baixa aí o nosso guia, passo a passo, que eu garanto que você vai se surpreender. E detalhes, se você, Robert, não sente muita confiança nessa questão, dá uma olhada aí, tem comentários de pessoas que tá lá, ó. Eu tirei print do meu WhatsApp e tá lá. A hora que a pessoa falou comigo, mandando as fotos, agradecendo, o que foi que aconteceu no processo, se ficou bom, se não ficou. E detalhe, todos os meus clientes, eu não deixo, tipo, eu fiz um atendimento, o cliente quando terminar ele manda um feedback para mim, não. Eu acompanho do início ao fim, tá?
Então, isso é um diferencial de Robert e Lucas aí no mercado, porque diferente de alguns profissionais que querem fazer um projeto para você, te jogar, te indicar para uma marcenaria, para uma loja e boa sorte com a loja e boa sorte com o marceneiro. Eu não trabalho dessa forma. Até porque eu já passei por esse lado, né? Quando você compra, como eu expliquei, como você compra o seu apartamento na planta, tem evolução de obra, tem um custo, tem uma dor de cabeça, recebeu o apartamento, tem uma pequena obra, uma pequena reforma, aí, pô, chegou a parte dos móveis planejados. E quando você olha para um lado, olha para o outro, não tem uma pessoa que te oriente, que te guie nessa questão da finalização dos móveis planejados, que é um sonho. Então, realmente, eu já passei por isso e sei como é que é. Então, com meus 12 anos de experiência, criei esse guia passo a passo, que se você tiver interesse, quiser aprender, quiser como entender como é que funciona o mercado de imóveis planejados, baixe aí e eu te espero lá. Qualquer dúvida, entra no nosso suporte, que o nosso suporte entra em contato com vocês e a gente vai se falando. Tá ok? Pessoal, fica com Deus. Até mais. A gente se vê por aí. Tchau, tchau.